possível Deus enviar conselho através de mensagens do profeta Jeremias para os reis e eles simplesmente não quiseram dar ouvidos à mensagem? É sobre isso que vamos estudar hoje no programa EBD Comentado Online, edição Jovens, versão detalhada. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Eu sou o Pastor Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma programação. E para darmos prosseguimento à nossa programação, eu quero fazer com você uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui para ministrar esta lição. Senhor, eu preciso de compreender para poder, Senhor, ensinar. E cada um que está aqui também, Senhor querido, participando do canal, participando desta aula, precisam compreender. Então nos dá a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos também colocar em prática, tendo aprendido a Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Seja um divulgador do canal. É muito simples. Basta que você venha aqui no vídeo, clique em inscrever-se nesse caso, ative todas as notificações, depois você vem dar um like, porque quando você faz isso, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e envia para outras pessoas. Você também pode deixar o seu comentário e também compartilhar clicando aqui, enviando para suas redes sociais ou para o seu status. E ao mesmo tempo você pode vir aqui na descrição, descer e vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá eu faço a leitura bíblica e também coloco outros conteúdos. Então seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Quando você divulga o canal, outras pessoas são alcançadas. E isso é importante, porque elas são edificadas e, sendo edificadas, elas poderão estar aí fazendo também a obra do Senhor Jesus, fazendo de uma forma melhor. Então, para a glória de Deus, seja aí um divulgador do canal. O link está na descrição, você pode clicar aqui, desculpe, o botão de compartilhar e você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também faz o seu comentário. O que você acha dessa aula? O que você achou? O que você aprendeu? Então, você pode interagir aqui em nome de Jesus. Bom, nós estamos aí no quarto trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens, exortação, arrependimento e esperança ao ministério profético de Jeremias. Mas antes de darmos prosseguimento, eu estou em mãos aqui com duas revistas, uma dos adultos, tá? A Santíssima Trindade, mas a que interessa aqui na aula de hoje é a lição de jovens, tá? O plano perfeito, a salvação da humanidade e a mensagem central das Escrituras, certo? É a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. E nós temos aqui várias lições que estaremos estudando no decorrer desse trimestre, tá? O sentido bíblico da salvação, o problema do pecado, a natureza de Deus do Deus que salva, o Deus que justifica, o Filho que redime, o Espírito Santo que regenera e santifica, a graça de Deus, a eleição na salvação, o livre-arbítrio na salvação, arrependimento e fé como respostas humanas, a adoção, entrando na família de Deus, perseverando na salvação e a consumação da salvação. Então, ela é uma uma revista soteriológica, ou seja, vamos estar dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, esteja em oração para que cheguemos ao novo trimestre, se assim o Senhor nos permitir, para a glória do nome santo dele. E a lição de hoje é a lição de número 8, que será ministrada no dia 23 de novembro de 2025, com o tema O Conselho de Jeremias aos Reis. Quero lembrar a você que você está na versão detalhada, mas nós temos aqui no canal também a versão direta ao ponto, é uma versão mais objetiva, mais resumida. Quero lembrar a você também que no próximo trimestre, no ano de 2026, no primeiro trimestre, não haverá mais duas lições, haverá apenas uma lição. Tá? Tanto adultos como jovens, eu venho gravando 4 aulas semanais por causa das duas versões, mas eu tomei a decisão de não fazer mais isso porque, infelizmente, acabou dividindo
a audiência, o que fez foi isso, dividiu a audiência, tá? Então, se dividiu a audiência, tendo uma ou tendo outra, a audiência continua a mesma. Então, nós vamos ter uma só. Qual vai ficar? Vamos ver até lá. Eu estava até, talvez, pensando na possibilidade de só ficar com a lição de adultos, não ministrar mais aulas de jovens, porque a audiência de jovens é muito pequena, inclusive até comparada a outros canais. Então eu vejo que não há muito, assim, aquela questão de se preocupar em vir aqui, aprender e tudo. Mas, por hora, eu continuarei ministrando a aula de jovens. Eu não vou suspender, pelo menos no primeiro trimestre de 2026, eu não vou estar suspendendo a aula de jovem. Vamos ver como as coisas vão, tá? Porque às vezes nós temos outras demandas, outros compromissos, outras situações aonde mais pessoas podem ser alcançadas. Então eu preciso estar atento a tudo isso na direção do Senhor Jesus Cristo. É claro que se o canal deixar de dar aula de jovens, tem outros canais aqui que ministram aulas com também com muita seriedade, e eu tenho certeza que ninguém vai ficar sem aula. A aula vai continuar e talvez o Senhor me coloque para estar fazendo uma outra coisa que talvez algumas pessoas não estão fazendo. Então eu preciso estar aí atento a esse mover de Deus, afinal de contas já são vários anos aqui trazendo essas lições. Mas, primeiro trimestre, estamos aí para a glória de Deus, continue nos ajudando em oração. Vamos para o nosso texto principal? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Mas quem é que quer dar ouvido a esse conselho? Provérbios diz isso, mas quem quer dar ouvidos? O jovem cristão precisa aprender que ele precisa dar ouvido ao conselho de Deus. Resumo da lição: a semelhança de alguns reis, o homem que rejeita o conselho divino certamente perecerá. Por quê? Porque há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final são caminhos de morte. Ele acha que está caminhando para o caminho certo, mas está caminhando para a destruição. Texto bíblico, Jeremias 34, do 1 ao 6. Objetivos da lição, isso aqui é para que o professor entenda o que ele precisa alcançar no término da lição. Os objetivos vão apontar o que os alunos precisam aprender, vão ter que ter aprendido quando a lição terminar. Então vamos lá? Primeiro, destacar o ministério profético de Jeremias junto aos reis. Então os alunos precisam sair da lição, e vocês aqui também, sabendo que Jeremias não profetizou só para o povo simples. Jeremias também profetizou para os reis. Segundo, refletir a respeito da vida de Joaquim, o rei que rejeitou a palavra de Deus. Os alunos precisam saber quem é Joaquim no final da lição. Terceiro, mostrar que Zedequias foi o rei das incertezas. Os alunos precisam saber quem foi Zedequias. Ah, Zedequias, não, é Ezequias. Não, Ezequias é Ezequias, Zedequias é Zedequias. Um é um, outro é outro. Zedequias é lá do final. É o último rei lá. Não está falando de Ezequias, que foi um bom rei. Zedequias foi um mau rei. Para nossa introdução. Na lição desse domingo, vamos aprender a respeito da resposta negativa dos reis Joaquim e Zedequias à palavra de Deus transmitida por Jeremias. Veremos as terríveis consequências que sofreram em decorrência disso. É interessante mostrar que não só o povo sofreu consequência, porque o povo também estava pecando. Mas os reis, individualmente, cada um deles sofreu consequência, porque não quiseram ouvir a palavra de Deus. E ouvir aqui é praticar, tá? A lição ainda evidencia que a rejeição do conselho divino não é um erro teórico. De teoria, não. Mas uma escolha prática com consequências reais. Eles sabiam o que estavam fazendo. E isso ainda ecoa em nossos dias, especialmente entre líderes religiosos, familiares e em nossas igrejas. Então nós precisamos atentar para obedecer a palavra de Deus, porque senão nós teremos sérias consequências. Um profeta entre os reis. Vamos lá? Quem é o profeta? Jeremias, certo? Você pode perguntar aí, um profeta, qual foi o profeta que estava entre esses reis? Aí eles vão responder, Jeremias. Faça uma aula que possa ter uma interação dos alunos com você que é professor, para que eles possam participar. Este tópico estabelece o papel profético como contraponto divino ao poder humano. Os reis são poderosos na terra, mas existe um Deus todo-poderoso. Jeremias não era um conselheiro político, ele não estava lá para dar conselho. Jeremias não era um profetinha igual os profetas de Acabe. Não. Jeremias era um profeta de Deus.
mas um porta-voz da aliança. A aliança que Deus fez com o seu povo. Sua missão era lembrar aos reis que o trono de Davi só subsiste sobre a autoridade do trono celestial. Os reis só são reis porque Deus permitiu eles serem. Qualquer governante só é governante porque Deus permite. Ah, mas por que Deus permite um governante como esse? Olha o que ele anda fazendo. Deus tem um porquê. Ele não vai explicar tudo para nós, mas tem um motivo. E às vezes vai se deixando fazer coisas erradas porque vai enchendo a medida até chegar o momento do juízo. Jeremias enviado aos reis. Deus escolheu e enviou Jeremias como profeta às nações. Ele não foi enviado só para as pessoas, foi enviado para os reis, para outras nações. Ele profetizou sobre outras nações também. Ele também seria responsável por transmitir a mensagem divina sobre os reinos. Versículo 10. A monarquia foi instituída nos dias de Samuel por apelo do povo. É claro que Deus tinha um propósito de levantar a monarquia, mas não da maneira que foi feito inicialmente, porque o povo quis logo um rei. Rejeitando o próprio Deus, a teocracia, que era o governo do próprio Deus. Deus ia trazer o rei de qualquer maneira, porque ele já tinha dado como seria que o rei deveria se conduzir. Isso é certo, ele ia trazer. Só que o povo quis se antecipar e mais, queriam um rei de acordo com a vontade deles, no perfil deles. Por isso que fica muito evidente quando é dito na Bíblia que Deus levantou um homem segundo o seu coração, porque Saul não era segundo o coração de Deus. Saul era segundo o coração do povo. Saul veio no modelo do que o povo queria, um rei como todas as outras nações. Só que Deus queria um rei temente. Ah, mas esse rei temente adulterou, esse rei temente cometeu homicídio. É verdade? É verdade. Mas por que isso está registrado? Para mostrar a falha humana e mostrar a necessidade, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, de salvação. Necessidade de perdão dos pecados. Tudo isso aponta. Os homens que se conduziram da melhor maneira sempre deixaram alguma coisa, alguma falha. Pode não ter sido como a Davi, um adultério, um homicídio, mas eles não eram perfeitos. E isso tudo aponta para uma vida imperfeita que necessita de restauração, salvação. Em quem? Em Cristo Jesus. Aí vamos estar estudando sobre isso quando? No próximo trimestre. O plano perfeito. Pronto, acabou. Simples assim. Nós temos aí esse apelo em 1 Samuel 8, do 1 ao 22. Entretanto, desde a época de Moisés, Deus já mostrava que o rei deveria ser escolhido dentre os seus critérios. Então Deus já falava com Moisés antes do povo se levantar. Antes daquele povo se levantar, Deus já havia falado que haveria a necessidade, tá? Que um rei seria levantado. Deus deu como um rei deveria se conduzir. No tempo de Moisés, veja que Moisés morre, Josué assume, tem o período de juízes, que são vários anos. Só no tempo de Samuel, que ainda está dentro do período de juízes, tá? É uma transição entre o tempo de juízes e a monarquia. Só no tempo de Samuel é que agora eles vão querer um rei. Está lá em Deuteronômio 17:15. Na missão de liderar o povo sobre a vontade divina, os reis eram orientados pelos profetas de seus dias. E aqui eu queria aproveitar, porque a revista de professores, na página 56, ela tem um gráfico. Tá até. Deixa eu ver se dá para colocar aqui para aparecer, ó. Aqui. Ela tem um gráfico. Então, o que os reis faziam? Governantes do povo de Deus, aconselhar e guiar o povo de Deus. Não era o que esses reis estavam fazendo, nem Joaquim, nem Zedequias. O que o sacerdote fazia? Ele era ministro designado para representar o homem diante de Deus, santificar o povo, oferecer sacrifícios pelo povo e interceder pelos transgressores. E o que o profeta fazia? Era um porta-voz de Deus, preservar o conhecimento e manifestar a vontade do único e verdadeiro Deus. É isso que Jeremias está tendo que fazer. Por quê? Porque os reis da sua época não estão andando de acordo com a vontade de Deus. O princípio estabelecido em Deuteronômio destacava que a autoridade real não era autônoma. Ela não podia fazer o que queria, porque era rei. Ah, eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Existe um Deus todo-poderoso que governa céu e terra, mas sim subordinado à revelação divina. Por isso que quando o rei fazia a sua vontade, fica bem claro lá, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor, para ficar registrado que aquele rei era um rei desobediente.
Agora, para pensar, você levar um legado de desobediência. Ah, quem era fulano? Ah, fulano era um desobediente. Ele desobedeceu a Deus. Ele morreu na desobediência. Isso é um legado terrível. Que o jovem cristão não queira um legado desse. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. O povo pertencia a Deus e, portanto, deveria ser governado conforme a vontade dele. Não era o povo do rei, era o povo de Deus. O rei era apenas um instrumento. É aqui que está a questão. É claro que não dá para comparar um rei no tempo de Israel, no tempo do Antigo Testamento, com um pastor. Mas assim como o rei estava na frente ali, levando, com uma atuação de governar, o pastor também tem o governo do lado espiritual. Está ali governando. E assim como o povo não era do rei, o povo também não é do pastor. As ovelhas não são propriedades do pastor. Ele apenas conduz, ele apenas lidera. Só que os reis aqui, eles pensavam que podiam fazer o que eles queriam. Só que eles estavam subordinados à revelação. O povo pertencia a Deus e, portanto, deveria ser governado conforme a vontade dele. Por essa razão, os profetas exerciam um papel crucial, porque de quando em quando um rei se achava dono. Vou fazer do meu jeito, como eu quero. Aí Deus levanta profeta, transmitindo correções, direção e juízo, de acordo com o que Deus determinava. Por isso que quando Deus chama Jeremias, ele diz que chamou Jeremias para destruires, mas também para plantar, para edificar. 2. O preço por profetizar aos reis. Jeremias pagou um preço. Todo ministério tem um custo. Ser discípulo de Jesus sem estar envolvido com alguma função diretamente, algum cargo, já tem um custo. Porque você tem que renunciar, você tem que negar a si mesmo. Imagine cumprir o chamado de Deus diante de pessoas de coração duro. Não é o que está acontecendo nos países onde há perseguição do evangelho? Quando nós estamos gravando esse vídeo no dia 14 de novembro de 2025, essa aula é para o dia 23, mas está sendo gravada no dia 14 de novembro de 2025, está tendo uma perseguição terrível na Nigéria. Terrível, estão matando famílias inteiras de cristãos. Você não vê isso no noticiário, né, nos jornais principais, na TV. Não vê, porque isso não interessa para eles. Estão nem aí. Por quê? Porque odeia o povo de Deus, não está nem aí. E aqui eu não estou falando isso para incitar, mas é uma verdade. Se eles noticiam a morte de uma outra pessoa, por que eles não noticiam o que estão fazendo contra os cristãos na Nigéria? Mas não é só na Nigéria, é no Sudão, é em outros, é na Coreia do Norte. Quando você abre o site Portas Abertas, você tem lá a lista dos 50 países que mais perseguem os cristãos no mundo. Tem lá o top 10, às vezes está no top 12, dos que são mais cruéis. Isso não é brincadeira, não. Eu até resolvi colocar aqui para vocês, vou até colocar aqui para vocês, Portas Abertas. Aqui, ó. Acessei o site só para vocês verem, ó. Tá lá o endereço lá, se você quiser acessar depois. Vamos descer aqui um pouquinho, só para você entender, ó. Notícias e artigos. Olha aqui que tá escrito aqui, ó. Por que a Nigéria é o país mais mortal para os cristãos? Isso aqui foi gravado, foi publicado no dia 4, que é hoje. O dia que eu tô gravando a aula é o dia que eles botaram essa matéria. Se você clicar aqui, você vai saber. Por quê? Agora eu quero colocar aqui, eu quero vir aqui no menu e escolher aqui a lista mundial, tá? Dos países que mais perseguem. Deixa eu ver se vai dar para colocar aqui, se vai aparecer aqui. Tá aqui, ó. Vamos lá. Número 1, Coreia do Norte. 2, Somália. 3, Iêmen. 4, Líbia. 5, Sudão. 6, Eritreia. 7, Nigéria, tá? Tudo aí na África, ó. Isso aqui tudo é África. Só o Iêmen, que é o Oriente Médio, a Somália também é África e a Coreia do Norte é Ásia. Mas aqui é tudo África. E aí você vai ver, é África. E aonde está o maior nível de miséria? Que tem tanta miséria. Você tá entendendo? Olha só isso, tá? Paquistão, 8. Irã, 9. 10, Afeganistão, desculpe. 11, Índia. 12, Arábia Saudita. E 13, Mianmar, tá? Então é o top 13 aí, os 13 países. Só que aqui tem uma lista de 50. Até o número 50, ó. Tá aí, ó. Tá bom? Então, quando você tiver um tempinho, você lida aí, dá uma lida.
sobre essas situações, porque isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é seríssimo. Isso é seríssimo, tá? Então, Jeremias, ele começou a ter situações na vida dele. Por quê? Por causa da obra de Deus. Ó, o preço por profetizar aos reis. O ministério de Jeremias foi extraordinário. Primeiro porque foi chamado por Deus. Depois pela mensagem que entregou. Pelo contexto histórico no qual estava inserido. Pelos efeitos do seu ofício profético. E o público a quem foi enviado. Composto tanto pelo povo como também pela sua liderança. Inclusive os reis de seus dias. No meio tinha profeta, falsos profetas, tinha sacerdotes, tinha o povo, tinha o rei, olha aí, príncipes, e lá está Jeremias. Jeremias exerceu um ministério singular, caracterizado por um chamado divino direto, uma mensagem que unia advertência e esperança, e atuação durante um período de crise nacional em Judá. Porque quando você está ali no meio de um povo que não está dentro de uma crise, é uma coisa, mas Jeremias estava no meio de uma crise. Eles estão sendo atacados, Deus está dizendo agora, vocês vão para o cativeiro. Vocês não se arrependeram? E aí, não vão para cativeiro nenhum, não. E aí eles estão com o quê? Revoltados com o profeta. Por quê? Porque eles acham que o profeta é antinacionalista, ou seja, ele é contra a nação. As palavras que mais hoje nós ouvimos é antidemocrático, antidemocracia, é contra a democracia, está em abolição do Estado de Direito, né, de direito, o Estado de Direito está algo violento, abolição violenta contra o Estado de Direito, não é o que mais nós ouvimos? Não é o que você ouve? E de repente um cristão pode ser enquadrado dentro disso daqui a pouco também, simplesmente por ser cristão. Ele se dirigia tanto ao povo comum quanto aos governantes, acolhendo e confrontando reis, sacerdotes e cidadãos, e a sua profecia impactou tanto o cenário imediato de sua época quanto a tradição religiosa que se seguiu. Por quê? Porque ele profetizou que iria para Babilônia e foram para Babilônia. Impactou outras gerações. Jeremias é conhecido não somente pelas mensagens que entregou durante o seu ministério, mas também pelo sofrimento que isso lhe causou. Isso causou sofrimento pessoal para Jeremias. Quando Deus chama o apóstolo Paulo, quando ele fala, Deus fala para Ananias ir lá orar, tá? Por Saulo, nesse caso, porque Paulo era o nome dele romano, Saulo era o nome judeu. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo. Ele só quis usar o nome judeu porque o ministério dele era entre... Ele só quis usar o nome romano, desculpe, porque o ministério dele era entre os gentios e o nome que melhor casava ali era o nome romano e não o nome gentil, nesse caso. Mas quando Deus chama, ele fala com Ananias, que era um servo, não é o Ananias de Safira não, tá? E aí, Ananias diz que... Olha o que Ananias diz, eu vou colocar aqui a tela para vocês. E respondeu Ananias, Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Atos 9:14 agora. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Olha Jeremias. Você está vendo aí? Uma correlação. Jeremias leva diante dos reis, diante dos filhos de Israel. Só não diante dos gentios diretamente. Mas Jeremias profetiza para outras nações também. Agora no versículo 16. Aqui é que está, ó. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Alguém desavisado pode pegar esse texto e achar o seguinte: Paulo sofreu porque ele perseguiu muito cristão, porque ele foi cúmplice na morte de muitos cristãos, entre eles Estevão. Não é por causa disso. O texto não é por causa disso. A questão aqui, assim como houve cristãos que morreram por causa do nome de Jesus, porque resolveram tomar a cruz, e cruz fala de carregar um atestado de morte no sentido de ter morrido para o mundo e vivendo para Cristo, também o sofrimento por ser cristão, não o sofrimento normal do dia a dia que o não cristão passa, e também tem a ver com a questão de estar pronto até morrer por Jesus. Então houve pessoas que morreram por causa de Cristo, e Paulo consentiu na morte deles. Só que Paulo não vai sofrer por causa da morte em si, Paulo vai sofrer por causa de quem ele se torna agora. Porque quem ele se torna em Cristo e a missão que Cristo tem para ele
faria com que ele tivesse que sofrer. Então, se houve quem sofreu e pagou com a vida, Paulo ia sofrer mais ainda, porque quem sofreu e pagou com a vida não tinha o tamanho do ministério que Deus deu para Paulo. Então, Paulo agora vai sofrer muito. E ele tinha ciência disso. Ele foi avisado. Jeremias aqui está dentro de um problemão. Isso lhe confirma em diversos episódios da trajetória. Isso se confirma em diversos episódios da trajetória deste profeta, quem? Jeremias. Especialmente na ordem divina que o privou de se casar, não lamentar os mortos e não ir a banquete. Jeremias estava proibido de se casar e ter filhos. Paulo também não teve esposa. Há quem diga que Paulo foi noivo, há quem diga que Paulo devia ser viúvo. A Bíblia não diz nada disso e Paulo nunca tratou disso. Então eu fico com o que as escrituras mostram. Paulo, inclusive, questiona: por que só eu e Barnabé não podemos nos acompanhar de uma mulher? Ou seja, ele não tinha esposa. Pedro tinha, outros tinham. Paulo e Barnabé, pelo menos naquele momento, até Barnabé, não tinha esposa. Era uma escolha dele, de Barnabé? A Bíblia não fala. Paulo é por causa do ministério. Não cabia uma esposa nem filhos na vida de Paulo. Por quê? Porque eles estariam... Paulo deixaria eles, não daria assistência. Porque o nosso primeiro ministério, sabe quem é? Sabe quem é? É a nossa família. Tá aqui, ó, a menina princesa. Ângela Manhães Luna, minha esposa. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Então, se você não cuida da sua família, você é pior do que os infiéis. Negou a fé. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Então não cabia uma esposa e filhos na vida de Paulo. Também não coube uma esposa e filhos na vida de Jeremias. Deus faz essas coisas. É um chamado individual, não é para todo mundo. Por entregar... E outra coisa, não adianta querer, eu vou ser igual Paulo. Eu vou ser igual a Jeremias. Não quero me casar, vou ser igual a Jeremias. Deus tem isso para você? Você tem certeza? Porque quem Deus tem, ele garante, ele capacita. Agora, quem Deus não tem, não vai não, que vai ficar difícil para você. Por entregar a mensagem de Deus ao povo, e principalmente aos reis de seu tempo, Jeremias foi perseguido, Paulo também, posto em prisão, Paulo também, e lançado numa cisterna, e afundou dentro da lama. É isso que Jeremias teve. E aí você olha assim e fala, meu Deus, que custo é esse da obra? É a obra. O jovem cristão precisa saber disso também. Isso não é todo mundo, mas quem Deus chamou não tem jeito. O profeta enfrentou restrições pessoais impostas por Deus como sinal profético ao povo. A vida do profeta, a forma dele se conduzir, precisava transmitir ao povo uma mensagem. Então o comportamento dele, essas restrições, tinha um simbolismo nisso que Deus estava mostrando para o povo. Tá? O profeta enfrentou restrições pessoais impostas por Deus como sinal profético ao povo, revelando a gravidade do juízo iminente. Sua fidelidade à mensagem divina resultou em oposição constante. Quanto mais fiel você for, vai ter oposição. Tem gente, tá tudo bem pra mim, não tá dando nada, não tá acontecendo nada, não tem vento, não tem prova, não tem nada, e também não tem obediência, porque uma pessoa obediente não pode viver assim. Ela vai passar por luta. Eu quero deixar bem claro aqui, esse evangelho que estão pregando lá por aí, que é só vitória, é só bênção, é só mar de rosa, isso não existe não, isso não é da Bíblia não. Isso não é o que a Bíblia ensina. Isso é um engano, tá? Isso é uma mensagem distorcida. Isso pode ser qualquer coisa, menos evangelho, tá? Quero deixar isso muito claro aqui. Então, sua fidelidade à mensagem divina resultou em oposição constante, culminando em perseguição, encarceramento e tentativa de morte. Tentaram matar Jeremias. Tentaram matar Paulo. Tentaram matar outros. Essas experiências mostram o custo de sua vocação e a dureza espiritual da geração a quem ministrou. Então, houve um custo muito alto devido ao povo que ele estava ministrando, que era um povo de coração duro. 3. Um profeta e 5 reis. O texto de abertura do livro de Jeremias informa que a palavra do Senhor foi a ele nos dias de Josias e nos dias de Joaquim, até o fim do ano 1/10 de Zedequias. Jeremias 1, 2, 3. O destaque a estes 3 reis se dá em virtude de que eles reinaram por longo tempo, razão pela qual as suas ações são fundamentais no ministério de Jeremias e para a compreensão de suas lições na atualidade. Josias foi um bom rei, fez reformas, só que as reformas não foram algo muito profundo.
o povo, logo depois que Josias não estava, voltou aos caminhos ruins. Jeremias profetizou por aproximadamente 40 anos. Você sabe o que é isso? 40 anos de ministério profético no Antigo Testamento, para um povo de coração duro. Jeremias entrou de exílio adentro também. Ele não foi levado para a Babilônia, mas ele viu como ficou a cidade. Tanto é que tem o livro de Lamentações, compreendendo o governo dos seguintes reis: Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Tá aí. Destes 5 reis, Joacás e Joaquim, reinaram somente 3 meses cada um, e ambos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Olha o legado que eles levam. Fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. A avaliação de que fizeram o que era mal sublinha a persistente infidelidade teológica e a rejeição aos preceitos divinos por parte da monarquia. Monarquia essa que está escrito aqui na revista, na página de número 56, que devia aconselhar e guiar o povo de Deus. Estava fazendo isso? Não. Esses reis talvez não imaginassem, mas seus atos são lembrados há milênios, como exemplos que jamais devemos seguir. Você ser lembrado de algo bom, tudo bem, mas ser lembrado de algo ruim, depois que partiu e continuar sendo lembrado como eles, toda vez que falarmos de Zedequias, de Joaquim, vamos lembrar, foram maus reis. E outros mais. E outros mais. Como você deseja ser lembrado? Pergunte isso aí. Você quer interagir aqui hoje no canal? Nessa aula? Como você deseja ser lembrado? Qual é a sua proposta? Você vai ter que trabalhar para isso. Senão você vai ser lembrado como alguém que foi... pastor, mas tá bom, mas eu não fui uma pessoa também que fiz coisas erradas, mas deixou de fazer o que era certo também. Porque você foi omisso. Eu posso ser omisso. Eu posso não estar envolvido em um monte de coisa errada, mas também não estar pronto para fazer o que é certo. Por covardia. Com medo de ser cancelado. Vamos refletir sobre esse tópico? Se até um profeta chamado desde o ventre, tá? Antes de ser gerado, na verdade, enfrentou rejeição por falar a verdade, estou disposto a pagar o preço da fidelidade em minha esfera de influência, família, escola, trabalho, igreja. O jovem cristão tem que ser fundamentado na palavra para ele não ter vergonha de ser visto como um cristão aonde ele está. E não ter medo de cancelamento. Ter temor de Deus e não querer perder a comunhão com o Senhor. Como Davi diz, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Eu sei que o contexto ali havia sido um pecado, mas nós devemos desejar estar sempre na presença do Senhor. Sempre, 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 sempre. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online Lições Jovens? É muito fácil. Eu vou mostrar como você pode fazer isso. Basta que você venha na descrição e uma vez que você venha na descrição, você precisa descer a tela, certo? E vir aqui na palavra mais para abrir a descrição completamente. E aí nós temos alguns links aqui, o meu curso, o e-book, o Perdão Entre Casais, também o meu canal no Telegram, mas você vai vir aqui em plano, lições bíblicas CPAD jovens, e você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, vai abrir uma tela aonde você tem aí o plano Plus e também o plano básico. Você pode assinar tanto um quanto o outro e você vai ter aí as opções da assinatura mensal, trimestral e semestral. Quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Talvez você pergunte qual é a diferença do plano Plus para o plano básico. Nos dois, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir, fazer suas anotações, para você ministrar na sua aula. Às vezes na sua igreja não tem um data show, mas você pode ter o comentário em PDF para poder aí basear a sua aula. Todos os dois planos têm o comentário em PDF. Porém, no plano básico, o slide, como aparece na tela durante as aulas aqui na EBD Comentado Online, ele é em PDF. Ele não pode ser editado. No plano básico, não há edição de slide. Ele é um slide não editável, mas você tem como ministrar a aula com ele. Agora, se você optar pelo plano Plus, nesse caso, então você pode colocar slide, tirar slide, modificar o que está escrito,
fica a seu critério. Você escolhe qual plano você quer. Se é mensal, trimestral ou semestral, se é o plus ou se é o básico. Eu digo a você que o plano Plus, ele é um plano melhor porque te dá uma flexibilidade melhor de você organizar o seu material. Quero lembrar a você também que se você já é assinante, algum dia você já assinou, você não pode vir por aqui tentar assinar novamente. Você tem que ir dentro da plataforma, você vai colocar o seu e-mail, a sua senha e você dentro da plataforma vai clicar em renovação de assinatura. Agora, se é a primeira vez, você vai vir por aqui para fazer a sua assinatura. Uma outra coisa também que eu quero lembrar é que você não recebe o material nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que entrar na plataforma com o seu e-mail e com sua senha de 8 a 10 dias antes da data da lição para pegar o seu material. E para aqueles que não dão aula toda semana, dão 1 ou 2 aulas no trimestre, nós temos aqui também a opção de lições avulsas. Você vai vir aqui, você vai clicar em adquirir agora, com 8 a 10 dias antes da data da lição e você vai adquirir a sua lição avulsa. Só vale a pena se você é uma pessoa que dá 1 ou 2 aulas aí no trimestre, aí vale a pena você adquirir a lição avulsa. Então, clique no link que está na descrição, no comentário afixado e adquira hoje mesmo o seu material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Que seja uma aula edificante. Então você tem aí o plano do material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Você pode aí fazer a assinatura e ministrar a sua aula aí para a glória do nome santo do Senhor. O link está na descrição, comentário afixado, só para você poder não se esquecer. Bom, vamos lá. 2. Jeoaquim, o rei que rejeitou a Deus e a sua palavra. Ele lança a palavra fora, ele não está nem aí, entendeu? Faz isso na frente de outras pessoas e isso traz um mau exemplo terrível. Ele que deveria fazer um governo de acordo com a vontade de Deus. Esse tópico mostra o clímax da rebeldia deliberada. Não apenas ignorar a palavra, mas destruí-la publicamente. Jeoaquim simboliza a apostasia intelectual e religiosa que confia no poder humano e despreza a revelação divina. 1. Quem foi o rei Jeoaquim? Com a morte de Josias, o rei da maior reforma religiosa da história de Israel, Jeoacás, seu filho, substituiu e reinou por 3 meses apenas. Tá? Eliaquim, seu irmão, assumiu o trono em seu lugar e teve o seu nome mudado para Jeoaquim pelo faraó Neco, a quem serviu como rei vassalo. Ou seja, o nome de Joaquim foi mudado, né? Eliaquim mudou para Jeoaquim. Nesse contexto, não pense que todo Eliaquim que você vê na Bíblia é o mesmo Joaquim, que não é. Nesse tempo, nesse contexto, Eliaquim passou a ser Jeoaquim. E foi mudado por Faraó Neco, no qual ele era ali submisso. Ele fez uma aliança e passou a estar servindo ali. Lembrando que Faraó não é um nome, é um título. Igual César. Iniciou com Júlio César, mas depois passou a serem chamados de César. É um título nesse caso. A expressão "e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus", define a triste trajetória deste rei, cujas marcas centrais de seu governo foram a introdução de práticas pagãs e idólatras. Então ele fez o que era mal e aí tá aí o que ele fez, né? Práticas pagãs e idólatras, tem os textos aí, a frouxidão moral, poderiam fazer o que quisesse, e a perseguição a profetas fiéis. Então, além dele ser um homem que promovia idolatria, promovia imoralidade sexual, né? Imoralidade de todas as formas. Ele também, né? Parte moral, a decadência moral, ele também perseguia profetas de Deus. Jeremias profetizou contra a injustiça praticada por este rei na construção de seu palácio. Ele usou mão de obra escrava. Isso não podia ser feito. Razão pela qual foi perseguido de forma implacável. Assim como João Batista foi detestado porque ele delatou, né? Ele falou sobre o pecado ali de Herodias com Herodes e ele passou a ser detestado por ela. Ele é detestado, Jeremias é detestado pelo rei porque mostrou para ele: você está cometendo injustiça. Jeoaquim contribuiu diretamente com o enfraquecimento dos efeitos positivos da reforma religiosa promovida por Josias, seu pai, e veio a morrer no ano 598 a.C.
Ou seja, ele morre um pouco antes da segunda investida de Nabucodonosor a Jerusalém. Primeira 605, segunda 597. Joaquim, o rei que rejeitou a mensagem de Deus. Joaquim reinou por cerca de 11 anos, período no qual Jeremias atuou como profeta. Jeremias atuou 40 anos, né? O episódio em que Joaquim corta e lança ao fogo o pergaminho com a mensagem de Deus enviada por Jeremias através de Baruque, além de ser um dos mais marcantes, mostra de forma clara como o rei lidava, não somente com o profeta, mas principalmente com a palavra de Deus. Ou seja, jogar a palavra no fogo era dizer: eu não aceito, eu não recebo, eu não quero saber. Aproveitando o grande número de pessoas em torno do templo, por causa da convocação de um jejum, sobre a orientação divina, Jeremias, que estava impedido de ir à casa do Senhor, ditou a mensagem ao escriba Baruque, dando a missão de transmiti-la ao povo. Lhe dando a missão de transmiti-la ao povo. Então ele dita, Baruque escreve e vai lá dizer ao povo aquilo que Deus havia mandado. A mensagem proclamada na casa do Senhor repercutiu junto ao rei, que, ao ouvi-la, cortou em pedaços o pergaminho e lançou no fogo. Versículos 22 e 23, que inclusive é a imagem de abertura aqui, para você ter uma ideia. É isso que ele fez. Ele cortou e tacou no fogo. Por quê? Porque ele não tinha nenhum temor de Deus nesse caso, tá? Ele não tinha nenhum temor em relação ao que estava sendo ali dito para ele, tá? Nem com o profeta, nem com Deus, tá? De todos os erros de Joaquim, este certamente foi o mais grave, pois o texto informa que não temeram nem rasgar as suas vestes, como fez Josias, né? O rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Eles não estavam nem aí. Então o jovem cristão ele precisa aprender para que ele não siga um caminho como esse. Um caminho de endurecimento. Isso não quer dizer que nos nossos dias vai ter exílio ou coisa parecida. Não, mas tem consequências. E ele assumiu as consequências, tá? O ato de queimar o pergaminho representa a rejeição explícita do rei à vontade de Deus e ao arrependimento. Além de rejeitar a palavra de Deus, o rei ordenou que o mensageiro fosse perseguido. Não basta só rejeitar, eu tenho que perseguir o mensageiro. Entrando assim para a história como um dos reis que não deu ouvidos ao conselho de Deus pelo profeta. 3. Rejeição da palavra de Deus e as suas consequências. Rejeitar a palavra de Deus é um ato de insubmissão e rebeldia. E a rebelião para Deus, ela é algo que não tem remédio. Tá? Não tem remédio. Rebelião não tem remédio. Contudo, aceitá-la e submeter-se a ela é demonstração de amor ao Senhor. Como é que uma pessoa pode dizer que ama a Deus se não vive a palavra dele? Se não obedece? A própria Bíblia diz que quem ama tem que obedecer a palavra. Então, existe uma questão que mostra o seguinte: como é que prova que eu amo a Deus? Através da obediência da palavra. Viver para tentar obedecer a palavra. Ter a intenção de obedecer a palavra. Mas uma pessoa que não se preocupa em obedecer a palavra, ela não ama a Deus. É a Bíblia quem diz. Não sou eu, é a Bíblia quem diz. Isso aqui é muito sério. Porque as pessoas se enganam muito. Elas acham que simplesmente dizer que é a mesma coisa a fé. Ah, eu tenho fé em Deus. Quem tem fé em Deus precisa obedecê-lo. A Bíblia diz que a fé implica em obediência. Então não tem como dizer que tem fé e não obedece a Deus. Não tem como dizer que ama a Deus e não obedece a Deus. Está na Bíblia. É a palavra que diz. Ela mesmo traz sobre nós essa correção. E aí, deixa eu colocar aqui para vocês o texto que está aqui em João, capítulo de número 14, versículo 15. Se me amardes, olha o que Jesus está dizendo. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Porque não tem como amar a Deus e não guardar os seus mandamentos. Então, a prova do amor a Deus é guardar os mandamentos de Deus, é obedecer a Ele. Mas vamos lá. Nós podemos ver isso também, deixa eu ver mais um pouquinho abaixo, tá? 14, 15, e aí nós temos mais um versículo, 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
Então, a prova do amor a Deus é guardar os mandamentos. E guardar o mandamento nada mais é do que obedecer a Deus. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então a Bíblia diz, Deus amou o mundo. O amor de Deus ao mundo é um ato para oferecer salvação. Mas uma pessoa não pode achar que receberá salvação apenas porque diz eu amo a Deus, mas vive a seu caminho, vive na sua vontade, faz o que acha certo. Não. A palavra de Deus é o nosso guia. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Então, quem ama a Deus tem que estar enquadrado em João 14,15 e João 14,21. Senão, não tem amor. Tá aí, ó. Tem ainda mais, tem mais. Tem o versículo 23 aqui também, ó. Versículo 23. E também, ó, versículo 23, ó. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quem ama precisa guardar a palavra. E guardar a palavra aqui é obedecer, é viver uma vida de obediência. Então, precisa haver uma transformação de vida. Versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Acabou, é Jesus falando. Então, quando você estiver diante de alguém que diz assim, eu amo a Deus, é só abrir a Bíblia, ó. João 14,15... João 14, 21, 23, 24. Tá aqui. Olha o 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então, uma pessoa que diz que ama a Deus, mas não obedece a ele, não ama. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas a do Pai que me enviou. Então, a prova que Deus tem que nós não o amamos é não obedecê-lo. Quando nós obedecemos, nós guardamos a palavra de Deus. O rei Joaquim rejeitou a palavra do Senhor, perseguiu o profeta e decidiu andar pelos seus próprios caminhos. Como se vê na decisão que tomou em rebelar-se contra Nabucodonosor. Ou seja, foi dito para ele, se entrega. Ele disse, não me entrego, eu vou me rebelar. Vindo a ser duramente punido. E na sua morte não foi honrado, nem por ele houve quem lamentasse. Seus filhos morreram, ele ficou cego, tudo porque desobedeceu a Deus. Sua insubmissão trouxe consequências severas para si e para a nação, resultando em... É claro que a nação não sofreu consequências só por causa dele. Ela também era desobediente, tá? Resultando em julgamento inevitável. Sua morte sem honra refletiu o fracasso espiritual e moral de seu reinado. Ou seja, ele foi lembrado como um rei desobediente e é lembrado como um rei desobediente. Já o profeta que por ele foi perseguido experimentou a proteção divina. E quanto à palavra de Deus que Joaquim rejeitou, Jeremias ditou o mesmo conteúdo para que Baruque reescrevesse e ainda se acrescentasse a elas muitas palavras semelhantes. A reescrita do rolo com acréscimos mostra que a revelação divina não pode ser anulada pela oposição humana. A fidelidade de Deus garante que sua palavra sempre prevaleça. Vamos refletir sobre esse tópico? Quando a palavra de Deus confronta meus planos, minha reação será guardá-la no coração para não pecar contra ele? Ou agirei como Joaquim, que rejeitou com desdém de quem a queima simbolicamente? Eu posso não queimar a Bíblia, mas eu estou desprezando a palavra como se estivesse queimando. Deu para entender? 3. Zedequias, o rei das incertezas. Vimos Joaquim e agora vamos Joaquim e agora Zedequias. Um queima a palavra. O outro não toma uma decisão de acordo com a palavra. Este tópico revela o perigo da indecisão espiritual. Ouvir a palavra até consultá-la, mas não se render a ela por medo humano. Zedequias representa a fé tímida. O covarde, os covardes, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Timidez aqui não tem a ver com a questão da personalidade, do temperamento. Timidez tem a ver com medo de ser reconhecido como cristão, tá? É isso. Zedequias representa a fé tímida, a obediência condicional. Eu obedeço se o povo concordar. Se o povo não concorda, eu não obedeço. Eu obedeço a Deus se os meus colegas não me perseguirem, não me cancelarem. Se eles me cancelarem, eu não obedeço. Deixa cancelar na terra, você não está cancelado no céu. E suas consequências são tão graves quanto a rebeldia aberta. Vamos lá, quem foi o rei Zedequias? Foi o último rei. Joaquim, aqui não é Jeoaquim, tá? É Joaquim, reinou no lugar de Jeoaquim por apenas 3 meses e foi substituído por seu tio. Aí entrou o tio. Agora não era mais o filho de Josias, tá?
que teve seu nome mudado pelo rei da Babilônia para Zedequias. Faraó Neco mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim e o rei da Babilônia mudou o nome de Matanias para Zedequias. De acordo com o registro bíblico, Zedequias andou nos mesmos caminhos de Joaquim e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Estava contaminado já. Saiu um, entrou outro, o outro faz a mesma coisa errada. E o seu governo foi, o que parece, a aplicação da ira de Deus contra Judá. O que significa isso? Seu reinado é interpretado como um período em que a ira de Deus se manifestou plenamente. Ou seja, Deus entregou Judá às consequências de sua persistente rejeição, resultando na destruição de Jerusalém e no exílio babilônico. Quando eu passo a ser alguém teimoso e vou teimando com as coisas de Deus, eu tenho oportunidade de ouvir a palavra, eu tenho oportunidade de saber que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, e eu continuo rejeitando. De vez em quando nas rodas eu converso, eu falo sobre Deus e tudo, mas eu continuo rejeitando. A medida vai crescendo, crescendo, crescendo até entrar a hora do juízo. É o que o texto está ensinando aqui. Vai entrar a hora, vai ter uma hora que o juízo vai chegar. Zedequias assumiu o trono de Judá aos 25 anos de idade e reinou por 11 anos. Ele não se rendeu à vontade de Deus nem aceitou a mensagem dele por meio de Jeremias e pela dureza do seu coração não se converteu ao Senhor. Hoje não precisa Deus levantar um profeta, a palavra de Deus já está completa. O cânon sagrado está completo, é a Bíblia, os 66 livros, está completo. Então você tem a direção de Deus através da palavra. O Salmo 119 diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder no coração. O que significa o coração várias vezes nos textos bíblicos? Coração é o centro do homem. Fala de mente, pensamento, fala de emoções e sentimentos e fala de vontade. Você é o que você pensa. Tudo começa no pensamento. Do pensamento você sente. Do que você sente, você tem vontade. E do que você tem vontade, você age de acordo com aquilo. Então, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é proteger pensamentos, emoções e vontades, para não agir contra aquilo que Deus quer. É simples assim. É fácil? Claro que não. Negar a si mesmo não é fácil, e a gente só consegue fazer isso através da graça de Deus. Se não fosse a graça, nós jamais conseguiríamos. E a graça envolve o plano da salvação. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E é por isso que nós precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque ele é o nosso substituto. Quem deveria morrer, quem deveria padecer, sou eu ou qualquer outra pessoa. Então Deus dá um meio de salvação. Quem é? Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu digo, estou reconhecendo que o Senhor morreu no meu lugar. Jesus leva a minha culpa, porque quem era culpado era eu. Ele toma a minha culpa e imputa sobre mim a sua justiça. Quando Deus olha para alguém que aceitou Jesus, ele olha para alguém que agora é um pecador arrependido. Ah, mas ele fez tanta coisa, ela fez tanta coisa, andou por tantos caminhos, fez tanta coisa e agora quer dar uma de santo, quer dar uma de santa. Não é dar uma de santo e uma de santa. É porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o que a Bíblia diz, é simples assim. A Bíblia diz em Romanos 8:1, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se não tem condenação para quem está em Cristo, tem condenação para quem não está em Cristo. Essa é a questão. Zedequias teve de amargar a experiência da última e mais trágica das invasões da Babilônia em Jerusalém, culminando com a sua destruição total, conforme profetizado por Jeremias, em Jeremias 34, do 1 ao 6. Isso tudo porque, à semelhança de Joaquim, Zedequias não deu ouvidos à voz de Deus e padeceu um grande mal. 2. Zedequias, o rei das incertezas. Pessoas que vivem para a aprovação dos outros estão perdidas. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa autossuficiente, arrogante, blasfema. Não, quem sabe sou eu, só eu sei. Não, porque nós temos que andar de acordo com a palavra. Mas se você depender da aprovação das pessoas, você vai sofrer muito. E tem pessoas que têm essa deficiência. Ele necessita ou ela necessita da aprovação dos outros. Quando as pessoas aprovam suas atitudes, ela fica bem emocionalmente. Se não aprovar, se reprovarem, ela fica mal. E isso não é bom.
Porque um rei, ele não pode viver da aprovação dos outros. Ele precisa estar baseado em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você sabe que está com a verdade, está vivendo a verdade da palavra, você está em paz. Ah, mas ele agora não quer mais falar comigo, ela não quer mais falar comigo. Ele acha que eu sou metido, ela acha que eu sou metida, mas você dá bom dia, dá boa tarde, se propõe a parar, você não vai praticar mais o que praticava antes, porque agora você é uma nova criatura. O jovem cristão é uma nova criatura. Então ele não vai falar mais, não ficar no meio das rodinhas, falando palavra torpe, contando piada suja. Isso, ele não tem mais nada a ver com a vida dele, acabou, essa não é mais a vida dele. Mas isso não quer dizer que você não possa cumprimentar as pessoas, tratar bem as pessoas. De maneira nenhuma, você precisa ter convívio com as pessoas também. Que história é essa? Ah, porque eu sou cristão, não dou bom dia, não dou boa tarde, não dou boa noite, não falo, não paro. Que história é essa? Eu não vivo no caminho que o mundo oferece, mas você precisa ter convívio com as pessoas, porque senão como é que elas vão ver diferença na sua vida? Então você que é um jovem cristão, essa lição é para jovens, você precisa viver a vida cristã como ela é, para que eles vejam Jesus em você e queiram Jesus. Como se sabe, Zedequias era ainda bem jovem quando assumiu o reinado de Judá. E embora, segundo as escrituras, tenha trilhado por caminhos que não agradaram a Deus, ele consultou Jeremias por algumas vezes. Ele agora queria ouvir Jeremias, o que tinha para falar, mas ele estava esperando uma palavra boa. Não tinha palavra boa. O tempo da palavra boa tinha passado, agora era hora do juízo. O que demonstra, em alguma medida, um certo interesse por tentar andar pelo caminho correto. Pode ser, pode não ser. O mesmo comentarista diz em lições passadas que ele procurou superficialmente. Há duas situações por meio das quais é possível notar a fraqueza desse rei. Primeiro, a primeira é que ele não tinha força suficiente para liderar os oficiais de seu governo. Jeremias 38:5. Segunda, e a segunda é que, aí na revista tá, é que não tinha medo da opinião popular. Não, ele tinha medo da opinião popular. Então esse não aí tá errado aí, né? De repente, um erro de impressão, saiu o não, tá? Mas não é não tinha medo, ele tinha medo. Ele tinha receio. Ele vivia com receio do que o povo achava. Então tá em Jeremias 19, Jeremias 24. Não é Jeremias 19, 24, é Jeremias capítulo 19, Jeremias capítulo 24. Definitivamente o reino de Zedequias foi marcado por incertezas advindas de sua fraqueza pessoal, como se vê no episódio em que o profeta o aconselha a entregar-se ao governo de Babilônia, como sinal de humilhação e aceitação da disciplina de Deus. Mas como um rei como ele ia se humilhar? Como ele ia se submeter ao rei da Babilônia? Ele não quis, não aceitou. No entanto, ainda que por um momento ele tenha pensado em cumprir a ordem divina, todavia, por causa das suas preocupações com os de fora, então ali mostra que realmente não tinha, tá? Mostra que aqui não é que não tinha medo da opinião, mas sim tinha, tanto é que está escrito aqui, preocupações com os de fora, optou por ir contra a vontade divina. Que coisa triste é você optar e ir contra a vontade de Deus por causa de um amigo, de uma amiga, de um esposo, de uma esposa, de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe. Não, não. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Deus no topo. Não importa o que eles pensem, o que importa é o que Deus pensa. Deus, não é que Deus esteja estabelecendo que você vai ficar contra a sua família, mas entre obedecer a Deus e obedecer alguém, ou ouvir alguém que está dizendo para você algo que vai contra a palavra, você fica com Deus. Você fica com a palavra de Deus. É assim que funciona. Zedequias, portanto, foi um rei que sofreu os danos e ainda submeteu uma nação inteira à vergonha e à destruição por causa da sua fraqueza, demonstrada na incerteza em relação a aceitar e obedecer a palavra de Deus. Eu quero deixar bem claro que o povo foi para o cativeiro porque eles também eram rebeldes. Porque se o rei fosse rebelde, mas o povo fosse obediente, Deus arrancava o rei, botava outro rei. Mas não era, o caso não era esse. O povo, o rei era rebelde e o povo também era rebelde. Só que como o rei, ele tinha o poder de tomar decisões, era o rei que poderia tomar decisões, está sobre ele a maior responsabilidade. Sua fraqueza não era falta de conhecimento, mas falta de coragem moral. Preferiu a opinião dos homens à vontade de Deus. 3. A incerteza de um rei e as suas consequências, para finalizar.
Uma das qualidades que Deus requer daqueles que lideram sobre o seu povo é força e coragem, como se vê em suas palavras quando Josué recebeu a incumbência de substituir Moisés. O líder não pode ser alguém frouxo, medroso. Ele não pode ser alguém inseguro. O problema do líder inseguro é, primeiro, às vezes ele vai precisar da aprovação dos outros. Ou então ele vai ter medo que alguém vai tomar o lugar dele. Pessoas que são inseguras, ela tem medo que alguém vai fazer melhor do que ela, então ela passa a ser alguém que persegue. E isso é um outro problema. Então o jovem cristão precisa aprender o seguinte: o que Deus te chamou para fazer é com você. Então você não precisa ter medo que alguém vai pegar o seu lugar. Porque o lugar é Deus quem dá. É Deus quem coloca. Se Deus colocou, acabou, não tem quem vai tirar. Você só precisa fazer a sua parte. Mas uma pessoa insegura, ela pode pender para os dois lados. Ou ela é aquela pessoa que depende da aprovação dos outros o tempo todo, ou ela é aquela pessoa que, por causa da sua insegurança, sai perseguindo quem não tem que perseguir. Ele vê fantasma onde não existe. Todo mundo quer o lugar dele ou dela. E isso não existe. Porque ele é uma pessoa insegura. Então, o líder precisa ser trabalhado para ele não ser assim. Imagine um patrão inseguro. Um gerente inseguro, melhor dizendo. Alguém que tem um cargo na empresa inseguro. Todo funcionário que trabalhar com ele, que se destacar, passa a ser alvo. Por quê? Porque ele tem medo do patrão enxergar, a diretoria enxergar aquele profissional, e ele tem medo de perder. Então ele passa a queimar aquela pessoa. Ele tenta de todas as maneiras queimar. Por causa do quê? Da insegurança. A insegurança é um problema seríssimo. Pessoas em cargos de chefia, de liderança, posições de liderança, não podem ser inseguras. Porque senão é o caos total. Estas qualidades são encontradas em Gideão. Coragem, força. Aliás, elas lhe renderam o elogio que recebeu do próprio Senhor. Vai nessa força, varão valoroso. Ao contrário disso, o rei Zedequias teve a sua fraqueza, a raiz de todos os males em sua trajetória, pois dela resultou a sua incerteza nos momentos nos quais ele teve de tomar decisões importantes. Uma pessoa que tem incertezas, uma pessoa que vivia como Ezequias é um problema, porque ele tem que tomar decisões importantes. Como é que ele toma? Se ele não sabe, se ele tem dúvida, se ele é uma pessoa que está o tempo todo vacilando, para lá e para cá, para lá e para cá. Ele não se submeteu à mensagem de Deus transmitida por meio do profeta Jeremias. Deus deu para ele a instrução. Tem gente que reclama, eu não sei o que fazer. Aí Deus usa alguém para ele, para dar a ele uma orientação, mostrando o caminho. Mas ele não quer. Ele diz que não sabe o que fazer, porque na verdade o que ele quer fazer, ele sabe que não deveria fazer, mas ele quer fazer. Aí vem alguém e diz, não, faz assim, ó, faz assim, 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 mas ele não quer ouvir. Aí sofre. E não sofre só ele. Se é o marido, sofre ele, sofre a esposa, sofre os filhos. Se é a esposa, sofre ela, sofre o marido, sofre os filhos. Se é os filhos, sofre o pai, sofre a mãe, sofre todo mundo. Porque é uma família que está interligada. Como consequência, o juízo de Deus se manifestou permitindo que o rei da Babilônia matasse os seus filhos à sua vista e lhe tirasse os seus olhos e destruísse as casas de seu povo e a própria Jerusalém. Zedequias ficou cego por causa da desobediência. Primeiro eles mataram os filhos dele, depois cegaram ele. Se ele tivesse se entregado pacificamente e não tivesse se rebelado contra o rei da Babilônia, ele não teria morrido. Ele estaria no exílio, mas ele não morreria. Não ouvir os conselhos de Deus por meio de Jeremias custou caro a Zedequias. Vamos refletir sobre esse tópico? Minhas escolhas espirituais são moldadas mais pelo medo do que as pessoas vão pensar ou pela convicção do que Deus já disse? Você tem que ter certeza de Deus, da palavra. Mas tá com medo das pessoas, o que elas pensam? O que elas pensam? A pessoa tem direito de pensar. Você que é jovem, você precisa entender. O seu colega da escola, diga isso na sala de aula, professor. Seu colega da escola, ele pode pensar diferente do que você, mas isso não pode te influenciar. O que te influencia é a palavra de Deus. É um direito dele. Ah, porque você é isso, porque você... É a cabeça dele. Você não pode mudar a cabeça dele. Você pode orar por ele, por ela.
Mas você não pode mudar. Mas isso não pode mudar o seu comportamento. Daniel estava na Babilônia e não mudou o comportamento. Misael, Azarias e Ananias estavam na Babilônia e não mudaram o comportamento. Então o comportamento precisa continuar valendo. Vamos para a nossa conclusão? Eu quero lembrar você que aqui tem o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. O link está na descrição e no comentário fixado. É um curso que tem mudado aí a forma de muitas pessoas de como estudar a Bíblia e de como se conduzir, porque muitas vezes não sabe como fazer. Então nós temos depoimento que eu tenho colocado aqui para vocês. A irmã Ivanilda diz que recomenda, porque ela aprendeu muitas coisas de forma simples, da maneira que ela jamais imaginava que fosse. Ela diz que o curso mudou dentro dela muitas coisas e abriu mais a visão dela para as vontades de Deus, para a vida dela e para a caminhada cristã. A irmã Maria Ferreira diz que depois de 20 anos na igreja, só a partir desse curso, ela começou a compreender como meditar nas Escrituras e já meditou em 13 livros da Bíblia. Então eu estou colocando aí para você exemplo. O link está na descrição, no comentário fixado e nos vídeos de recomendação. É um pequeno investimento que você vai fazer. E eu vou lembrar uma coisa para você. É você que decide se você quer ter melhora na sua vida a nível de entender a palavra de uma forma mais profunda ou não. Tem aqui mais de 1000 vídeos no canal, você pode acessar, são gratuitos, mas nenhum deles é um método segurando na sua mão e mostrando para você. Aqui é o caminho, ó, com explicações e com lado prático. Esse curso faz isso. Aí a decisão é sua. Ouvir os conselhos divinos e viver de acordo com eles é ter a garantia de uma vida protegida pelo Senhor. Agora, ter uma vida protegida pelo Senhor não quer dizer que você não vai passar por um momento de luta, de tristeza. Não é isso. Mas Deus estará te guardando. Ele não vai livrar você da, ele vai livrar você na. Agora, tem hora que ele livra da luta, algumas situações. Outras horas ele livra você na luta, tá? Por outro lado, rejeitá-los, à semelhança de Joaquim e Zedequias, é uma escolha insensata, arriscada e perigosa. Vimos nessa lição que o princípio da obediência aos conselhos de Deus serve para todos indistintamente. Não é só para A ou B, é para todos. E que este é o caminho para uma vida longa, sossegada e abençoada. É claro que existem exceções. Existem pessoas que são obedientes a Deus e acabam partindo mais cedo. Pode acontecer? Pode. Tem pessoas até pagando com a vida, como eu mostrei durante a lição aqui, nesses países de perseguição severa contra o cristianismo, que às vezes estão aí morrendo com 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, até mais novo, até bebê, né? Porque eles não têm pena, eles não têm compaixão, eles matam a família inteira que é cristão, vai morrer todo mundo. Países como Nigéria, Sudão, Iêmen e outros mais, Coreia do Norte, tá lá. É só entrar no site Portas Abertas, tá lá a lista. 50 países. Mas a questão é, ainda que eles perderam a vida obedecendo a Deus. Para os jovens, a lição é urgente. Não basta ouvir a palavra, é preciso escolher e escolher com coragem, ou seja, escolher obedecer. O conselho do Senhor permanece e com ele a promessa de vida para quem nele confia. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 9, 30 de novembro de 2025, a fidelidade dos recabitas. O mês de novembro já vai terminar e vamos para o último mês do ano. Parece que foi ontem que começou a primeira lição do primeiro trimestre e nós já vamos encerrar o último trimestre de 2025. É assim que acontece, né? Deus tenha misericórdia e nos dê graça. Bom, eu quero agradecer você que ficou até agora comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos veremos na próxima lição. Deixar vídeos de recomendação e também lembrar você aí o curso mais uma vez, o link está na descrição, e o material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Que o Senhor continue nos dando graça. Eu termino hoje diretamente, passou um pouquinho a hora, mas eu termino hoje com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.